Oi, gente. Bom, agora outro tema polêmico. Hoje nós vamos falar de Jesus, tá? É a minha visão, sempre colocando, respeitando todas as religiões, respeitando todas as crenças, mas é a minha visão. Como projetora, eu nunca vi Jesus, tá? Saindo do corpo, já estive em lugares maravilhosos, já estive em companhia de espíritos mais elevados, mentores talvez, ou amigos espirituais que vibram numa sintonia mais alta, mas eu nunca consegui ver Jesus assim, né? Dizer, ah lá, tá Jesus ali, né? Chegar, nem tirei uma selfie com ele, olha só. Uma selfie astral, né? Que se eu visse, eu ia tirar para trazer para vocês. Mas o que eu acredito, até porque pelas essas minhas andanças no astral, ele é muito referido, tá? Toda espiritualidade se refere ao mestre. Toda espiritualidade por onde eu andei, quando fala em exemplo de espírito superior, de espírito acima de todas essas frequências que a gente está acostumado aqui, se referem a Jesus, ao nosso mestre, ao nosso amigo maior, né? É ele que a espiritualidade, a hierarquia maior da onde eu consegui alcançar tem respeito por ele. Então, o que eu consegui perceber? Isso através das minhas experiências, que existem muitos trabalhadores operando sob o nome de Jesus, principalmente nas igrejas evangélicas. São espíritos abnegadíssimos, já de uma consciência super evoluída, que também são altruístas, que já vibram na frequência do amor, que sabem realmente ajudar as pessoas pelo bem, se comprazem no bem, ficam alegres de fazer as pessoas vibrarem bem também, mas são trabalhadores de uma determinada egrégora e que se intitulam Jesus, que usam esse nome, principalmente nas igrejas evangélicas, quando eles oram, pedem a Jesus, porque a gente não consegue ainda alcançar totalmente ele está numa vibração bem mais alta. Uma das coisas que eu contestava, mas eu acredito hoje, depois das minhas experiências, é que realmente ele teve que fazer um esforço danado de adensamento para poder reencarnar aqui entre nós. Tá? Eu dizia assim, não, isso aí não tem nada a ver, isso para ele não. Ele conseguiu fazer essa transformação fácil, mas não é fácil. Quando a gente está vibrando numa frequência muito mais alta, isso com as minhas, depois com as outras experiências que eu fui tendo, eu fui vendo. Os espíritos têm muita dificuldade em se adensar. É preciso que eles captem muita energia para tornar os corpos deles cada vez mais densos para conseguirem alcançar a nossa frequência. Então, se você faz uma prece, às vezes direcionada a Jesus, aquele espírito, aquela assinatura energética que esteve na Terra sob o nome de Jesus, às vezes não alcança, porque ele está vibrando muito mais alto e a gente não consegue vibrar no mesmo nível dele. Mas com certeza a gente consegue atingir trabalhadores que estão trabalhando sob o nome dele e que são tão bons quanto ele, tá? É porque esses espíritos eles ainda trazem algumas imperfeições, ainda estão numa frequência um pouquinho mais baixa, por isso que a gente consegue até acessá-los, mas eles já trazem a bondade, já conseguem atender muitos dos nossos pedidos. Dá para alcançar? E eu não vejo nada demais nisso. Eu não estou vendo nenhuma heresia em dizer que às vezes os pedidos que são feitos dentro das igrejas não são realizados, não são auxiliados pelo próprio Jesus, né? De certa forma, não vejo assim como pretensão, eu vejo talvez como muita ingenuidade, desconhecimento nosso energético, a gente achar que a gente consegue atingir, ser ouvido mesmo numa frequência tão alta, porque é difícil, gente, isso tudo é física. Então, assim, o Jesus, quando ele esteve aqui, ele teve que se adensar muito para ele conseguir fazer o processo da reencarnação, para entrar num corpo mais denso. Você imagina um espírito muito mais utilizado para poder se acoplar
nesse corpo denso. Há todo um desgaste energético. Existem muitas histórias em cima da concepção dele, como foi feita. Talvez tenha sido necessário intervenções tecnológicas, mesmo conhecimento tecnológico, energético, para fazer essa acoplagem, para que ele pudesse realmente reencarnar num corpo mais denso. Por isso as histórias de Maria ter sido virgem, ter recebido a visita de um anjo, né? A gente sabe que isso tudo pode ter a ver com os nossos irmãos do espaço, conhecedores, profundo conhecedores de métodos tecnológicos, de fazer essa inseminação de uma forma artificial, né? Mas necessária, porque senão esse espírito que estava vibrando muito alto não conseguiria encarnar aqui no nosso planeta. Eu já expliquei que a gente reencarna por atração. Se o espírito está totalmente fora da zona de atração magnética desse planeta, tem que ser feito todo um trabalho eletromagnético nesse corpo, nessa essência que vai reencarnar, para que ele se torne compatível ao padrão vibratório do orbe, do planeta que ele vai reencarnar. Senão não consegue, ele é repelido. Ele tá fora do poder magnético, né, de atração daquele astro. Então tudo isso foi feito para que ele viesse, para trazer, porque era necessário a nossa civilização, a nossa raça, as palavras que ele trouxe, assim como outros. Né? A gente tivemos Buda, sei lá, tantos outros espíritos que também tiveram que fazer esse esforço para poder reencarnar entre nós, para trazer uma alavanca, para poder alavancar a gente moralmente, né? Dentro do nosso processo. Como agora está previsto, daqui a pouco vai vir um outro. Eles estão preparando lá. Quando falam da volta de Jesus, gente, até arrepio. Falam da volta de Jesus, de repente, não necessariamente vai ser ele que está voltando. Esse espírito pode ser um outro espírito tão evoluído quanto ele, que está sendo preparado para poder reencarnar entre nós, para alavancar de novo a humanidade, para trazer um pouco mais de conhecimento. Jesus trouxe a lei do amor. Nós não conseguimos ainda aplicá-la totalmente. Mas vai vir um outro que vai nos ensinar mais mastigadinho como aplicar a lei que Jesus trouxe. Até porque no período quando ele trouxe, nós não tínhamos o conhecimento que hoje nós temos. Conhecimento físico, conhecimento matemático, conhecimento tecnológico. Hoje em dia a gente já pode avançar um pouquinho mais. Então esse espírito está vindo aí para trazer muito mais conhecimento, como a gente pode aplicar a lei do amor. Como é simples e a gente embola tanto. Né? Então, Jesus para mim é isso. É essa essência maravilhosa, essa história dele ser governador do planeta foi o Espiritismo que trouxe. Né? Eu não sei, eu realmente não pesquisei a origem, qual foi o livro de Chico que trouxe, se foi realmente um livro do Chico, que eu acredito que tenha sido, porque eu acho que isso faz parte da literatura espírita brasileira. Mas, assim, também não vou contestar, mas também não vou abonar, tá? Eu acho que ele realmente, ele olha pelo planeta, mas existem muitos outros espíritos tão elevados quanto ele trabalhando, talvez em equipe com ele, tá? Para olhar pelo nosso planeta, se comunicando com irmãos estelares encarnados, com irmãos estelares desencarnados. Dentro desse desencarnado é dentro do nosso conceito, porque eles às vezes estão encarnados, porém em corpos mais sutis que o nosso. Então, quando eles se aproximam da gente aqui no planeta, a gente não enxerga, porque eles estão muito mais sutis. E tem aqueles que, quando eles chegam aqui, a gente enxerga, porque eles estão vibrando a mesma frequência que a gente. Tá dando para alcançar. Eu acho que eu venho conversando com vocês há bastante tempo. Acho que agora eu estou abrindo todas as minhas crenças, meus conceitos, as minhas verdades que são trazidas através da minha experiência, daquilo que eu vivencio do lado de lá. Eu sempre falo que eu não trago para vocês conhecimento que está no livro tal, que fulano de tal falou. Eu trago aquilo que eu experiencio, pelo que eu vejo.
eu já andei em colônias intraterrenas, aonde eles falavam também de Jesus. Lá eles falavam, eles se referiam ao mestre também da mesma forma. Então assim como se referiam a um comando que eu não sei ainda que comando é esse, mas existe um comando. Então acredito que também seja um comando mais próximo de nós, tá? Espíritos, por isso quando falar Jesus é o governador do planeta, talvez não seja. Talvez ele esteja de fora olhando, mas existem outros espíritos que comandam esse planeta aqui mais de perto, abaixo dele, mas estão comandando também. Então, gente, é assim, é a minha visão, sempre respeitando a crença de todo mundo, admiro muito Jesus, costumo dizer que ele não deixou nada escrito, então tudo que a gente encontra referente a Jesus porque contaram que ele disse, contaram que ele falou, e eu faço questão sempre de dizer isso, né? Porque em Mateus, Mateus disse que ele falou assim, e assado, mas ele mesmo não escreveu. Ele veio aqui, talvez ele tenha até trabalhado mesmo de uma forma para nos influenciar através do exemplo, né? E aí as pessoas foram notando as coisas que ele fazia. No momento que ele encarnou, ele se tornou mais denso, mais suscetível também às emoções negativas, tá? Não tem essa, ele era um homem encarnado, apesar da essência dele ser altíssima, de altíssimo conhecimento moral, de ser uma frequência muito alta, ele fez todo o trabalho energético para caber, né, nesse corpo mais denso. Então ele se propôs a encarnar aqui, logo ele ficou suscetível às emoções negativas como nós temos, porque esse corpo nosso mais denso, ele vibra com esses chakras energéticos que nós temos, não tem como mudar isso. É lógico que um espírito mais sutilizado ele vai trabalhar de forma diferente com seus chakras, e isso ele fazia, por isso ele promovia curas, por isso ele tinha essa capacidade, ele trazia esse conhecimento energético para fazer tudo isso, mas ao mesmo tempo ele também estava suscetível ao trabalho de todos os chakras, inclusive aqueles que trabalham com as emoções um pouco mais negativas. Por isso ele também muitas vezes tem passagem onde ele se irou, ele se revoltou contra lá os comerciantes lá no templo, ele teve atitudes, reações mais emocionais mesmo, tá? Porque ele estava encarnado e ele sabia. Quando ele reencarnou aqui, ele sabia o que ele ia passar. Então, todas essas reações que ele teve, daquela dele torrar a figueira também, ele tinha essa capacidade energética. Ele sabia mexer energeticamente com tudo. Ele sabia que tudo é energia, que tudo a gente pode manipular, que a gente pode transformar energia, que a gente pode transformar matéria. Se você tem conhecimento energético, transformar água em vinho é mole. Gente, são moléculas que se você faz a transmutação, você coloca uma moléculazinha a mais ali, ou puxa, se você precisa de... A gente sabe que a água é o quê? H2O, o vinho eu não sei qual é o componente, mas se ele sabe qual é o componente, ele tem conhecimento de química, ele sabe qual é a molécula que ele precisa chamar para que se junte ali na água e se transforme em vinho. Né? Então, multiplicação dos pães também tudo processo energético, ele sabe como fazer aquelas moléculas ali se multiplicarem. A gente não é que a gente não saiba, muitos de nós sabem fazer isso tudo. Quando ele falava que a gente era deuses, né? Não tem aquela passagem que agora está tão na moda, todo mundo fala isso, vós sois deuses, eu já não aguento mais ouvir. Mas é verdade, tá? É verdade, é porque ele dizia isso porque nós temos o conhecimento todo dentro de nós. A maioria traz esse conhecimento, só que está adormecido, tá? A gente tem essa capacidade de fazer essa transmutação de tudo. E quem não tem ainda, ou quem não traz ainda o conhecimento, você vai ter acesso a esse conhecimento um dia, talvez numa outra encarnação, sei lá quando, ou até mesmo nessa, que vai te dar capacidade de fazer tudo isso. É por isso que ele dizia que todos nós somos deuses. Embora alguns ainda não estejam totalmente prontos, ainda não sejam totalmente, mas nós temos essa capacidade de ser, no momento que a gente adquire o conhecimento certo, tá? Então, por enquanto, a gente está vibrando nessa terceira dimensão, a frequência está mudando, a gente vai ser daqui a pouco mais regido por outras leis físicas, talvez não agora,
Quando eu falo agora, né, não é agorinha. Embora os polos estão se revertendo aí, gente. Se der um pinote, muda tudo. Muda tudo. As leis físicas que regem o planeta vão sofrer alterações. E aí, de repente, vai despertar na gente superpoderes. Vai ser ótimo. Porque a gente vai trabalhar numa outra frequência. Então, esses superpoderes nada mais serão do que a nossa capacidade perceptiva dentro de uma outra dimensão, tá? Tudo simples, tudo fácil, não tem mistério, não tem mistificação nenhuma. As coisas são fenômenos físicos, naturais, mas a gente tem que ter conhecimento suficiente para tudo isso. Eu não tenho conhecimento, mas eu sei como funciona. Tá? Quando eu tento trazer para vocês assim, eu não sou detentora do conhecimento, mas eu sei que funciona assim. Como você sabe? Não sei, intuída pelas minhas andanças, pelas coisas que eu vejo, e como agora que eu estou falando com vocês, eu tenho certeza que eu não estou sozinha. Tá? As palavras me são às vezes sopradas, e é isso. E aí a gente vai falando para aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir. Adoro essa frase dele. Né? Tá bom. Mais uma vez, olha, muito obrigada e fiquem com a luz.